microfone. Boa noite. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês de novo. O projeto Desmitificando Direito está começando. Eu estou com o professor Paulo Henrique Burg Conte, que já é um colaborador do jornal, tanto nos artigos como já há alguns anos contribuiu na primeira mostra de cinema português com enfoque jurídico feita lá em Santa Catarina, e que foi muito interessante. Ele comentou o filme Rasganço, que é um filme português. Quem tiver interesse em ver o comentário dele e procurar esse filme Rasganço, recomendo. Começando então o projeto Desmitificando o Direito, quero agradecer a presença de vocês, agradecer a Livraria Saraiva pelo apoio. Nós vamos abordar então, analisar os aspectos éticos, vamos de novo. Vamos analisar os aspectos éticos e jurídicos penais que envolvem a prática do aborto eugênico e a sua proposta de inserção no projeto de reforma do Código Penal brasileiro. Esse livro aqui, que foi publicado pela Ed Unesc, que é lá de Santa Catarina, é o resultado da dissertação de mestrado dele, né, que é o aborto eugênico, aspectos éticos e jurídicos penais em face da Constituição Federal. E é o tema que nos traz hoje aqui para discutir, e conto com a colaboração de vocês para esse debate, né, que eu acho que é super importante. Apresentando então o professor Paulo, ele é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela URGS, especialista em Ciências Penais e mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, e atualmente ele é doutorando em Ciências Criminais também pela PUC do Rio Grande do Sul, professor e colaborador externo do Núcleo de Pesquisa em Direitos Humanos e Cidadanias, NUPEC. Ele atua como advogado e professor universitário. E quem quiser depois adquirir esse livro pela Ed Unesc, pode acessar pela internet o site da editora para adquirir, ou se tiver sorte, ganhar no final aqui, né, no sorteio do livro. Então eu tenho costumado, ou ao invés do sorteio, eu tenho optado, professor, pela participação, né, pelas perguntas. Então eu gostaria que vocês participassem aí, pensassem nas perguntas, e contribuições podem ser também, e serão bem-vindas. Então, agradeço, professor, por estar aqui, e agradeço todo mundo e a parceria que a gente tem com o Instituto de Desenvolvimento Cultural, IDC, que esse ano é um colaborador do projeto e vem patrocinando a atividade para ajudar na manutenção dos projetos do Jornal Estado de Direito. Então, passo a palavra e sejam todos bem-vindos. O livro de presença deve estar passando, certificado, entregue no final, mas apresentem a identidade. Obrigada. Boa noite a todos, inicialmente, né? Eu, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da querida amiga Carmela. Já é a segunda vez que estamos dividindo a bancada, e com muita satisfação, muito prazer que aceitei esse convite para debater um tema que é tão complexo quanto a questão simples do aborto. Mas que eu vou dar um encaminhamento inicial após. Gostaria também de ressaltar a importância, Carmela, desse projeto, Desmistificando Direito, assim como tantos outros projetos realizados pelo Jornal Estado de Direito, projeto Luz no Cárcere, que a gente tem conhecimento dos resultados positivos alcançados, e pessoalmente eu fico bastante gratificado por todo esse trabalho desenvolvido pelo Jornal Estado de Direito, e especificamente nesse projeto Desmistificando Direito, em razão de que, eu não sei se todos aqui são estudantes de Direito ou profissionais formados na área jurídica, mas além de levar o conhecimento para os profissionais da área jurídica e porventura também estudantes de Direito, esse projeto ele tem uma função social muito importante, em razão de que leva o conhecimento também jurídico para aquelas pessoas que não estão tão relacionadas, né, ou tão ambientadas com temas relacionados ao direito e questões jurídicas que muitas vezes são questões de difícil debate, questões complexas que envolvem realmente uma reflexão muito grande. Então,
Carmela, mais uma vez, parabéns pelo projeto e sem dúvida nenhuma, é um projeto que contribui para a própria efetivação da cidadania, principalmente em relação àquelas pessoas que não têm tanto conhecimento ou relação com a área jurídica. Com relação ao nosso tema de hoje, como a Carmela já encaminhou, ele foi um tema que foi trabalhado durante vários anos. Eu comecei a pesquisar sobre esse tema no ano de 2006, quando ainda estudante do curso de especialização em ciências penais. E lá em 2006 eu desenvolvi um projeto de pesquisa, ao fim do curso, que já vislumbrava uma ideia de trazer o princípio da dignidade humana como o critério necessário para a utilização no regramento jurídico penal do aborto eugênico. Posteriormente, continuando os estudos, em 2007 e 2008, no âmbito já do mestrado em Ciências Criminais, nós pudemos aperfeiçoar e desenvolver esse projeto, e que resultou na dissertação de mestrado e, consequentemente, neste livro que aqui se encontra, Aborto Eugênico, Aspectos Éticos e Jurídico-Penais em Face da Constituição Federal. O tema aborto eugênico, ele é um tema, como eu disse para vocês, um tema complexo, assim como o tema do aborto. Né? Hoje, especificamente, nós não vamos discutir a questão do aborto de uma forma geral, mas especificamente uma nuance, né, do aborto, que é o aborto eugênico. E para introduzir o tema, eu pretendo fazer aqui uma exposição e depois a gente também informalmente abrir para debate, conversa e perguntas. Mas para fazer a introdução do tema, nós temos que ter noção de que nós vivenciamos hoje um período de desenvolvimento maciço no âmbito das biotecnologias. Né? Principalmente a partir da década de 70, década de 60, 70 do século passado, começaram a emergir de forma maciça tecnologias importantes, né, inovadoras e diria até revolucionárias no que diz respeito à reprodução humana. Lá em 1937, 1938, não sei se vocês conhecem, mas o autor Aldous Huxley, que escreveu a obra Admirável Mundo Novo, uma obra excepcional, já previa, né, que num futuro não muito distante haveria uma mudança radical no que dizia respeito à reprodução humana. E naquela época, e até décadas atrás, nós acreditávamos que aquilo que o Huxley lá estabeleceu no Admirável Mundo Novo era coisa de mera ficção científica, né? Que nunca iríamos alcançar tal estágio, aquilo era coisas que não poderiam, ou nós não poderíamos vivenciar. Eis que nas últimas décadas do século passado, né, com as inovações biotecnológicas, aquilo que o Huxley lá na década de 30 estabeleceu como uma obra de mera ficção científica acabou se tornando realidade. Né? E hoje nós podemos citar alguns exemplos dessas inovadoras técnicas que estão muitas à disposição, né, das pessoas no que diz respeito à reprodução. Por exemplo, a reprodução assistida, a inseminação artificial, a técnica de clonagem, os trabalhos relativos à engenharia genética, os diagnósticos genéticos que são possíveis de ser feitos no ser por nascer. Enfim, uma série de questões relacionadas às tecnologias aplicadas à biomedicina que acabaram transformando definitivamente os aspectos naturais, vamos dizer assim, da reprodução humana. Se nós pensarmos, por exemplo, no que diz respeito à reprodução humana assistida, né, era impensável, né, que manipulando artificialmente os gametas masculino e feminino se pudesse conceber extrauterinamente um novo ser, né, e posteriormente inseminar esse embrião ou esses embriões intrauterinamente na gestante. Vejam a revolução que isso significou para a reprodução humana, né, com todas as questões éticas, com todas as problemáticas que isso trouxe.
Da mesma forma, a clonagem, que hoje é realizada em animais, em vegetais, né, e proibida, pelo menos até hoje, né, pela maioria dos ordenamentos jurídicos no âmbito do ser humano. Né. Mas vamos supor que isso venha a ser possível, né? Vamos imaginar aqui ficcionalmente, né? Se eu quisesse, por exemplo, criar um clone de mim, né? Enquanto eu trabalho fora, né, o meu clone fica cuidando da minha casa. Né? A técnica existe. Né? A questão é até onde nós queremos ir com a aplicação dessas técnicas e até onde é moralmente, eticamente aceitável isso. Assim como o projeto Genoma Humano, questões relativas à engenharia genética, né, da manipulação genética do ser humano, que trouxe muitos benefícios, descoberta da origem genética de muitas doenças, né, mais recentemente, inclusive, da possibilidade de detecção de câncer, né, de origem genética, de predisposição genética. Inclusive, nós tivemos um caso que foi bastante noticiado um tempo atrás, da atriz Angelina Jolie, que optou em realizar a mastectomia, né, porque o diagnóstico genético feito, né, nela indicou uma grande probabilidade de apresentar futuramente câncer de mama. Então ela preventivamente resolveu fazer a mastectomia. Né? Ou seja, questão que envolve integridade física, lesão corporal, além dos aspectos éticos que isso também traz à tona. Hoje também é possível, para vocês terem uma ideia, da realização de vários diagnósticos genéticos no ser por nascer. Hoje nós temos a possibilidade de realizar um diagnóstico genético de natureza pré-conceptiva, onde analisa-se os gametas masculino e feminino, analisa-se a possibilidade ou probabilidade dos pais transmitirem certas anomalias genéticas, e com base nesse aconselhamento genético, os pais decidem se vão ter filhos ou não. Da mesma forma, há a possibilidade da realização do diagnóstico genético pré-implantatório. Realiza-se a reprodução assistida e realiza-se no embrião concebido extra-uterinamente a análise genética. Se o embrião não apresenta anomalias genéticas, a mulher é inseminada. Caso contrário, não. E aí vem a questão, o que se faz com esses embriões? Então, e além disso, né, claro, nós temos também o diagnóstico genético pré-natal, que vai ser o objeto maior de análise, que envolve a nossa temática aborto eugênico. Ou seja, o diagnóstico genético que é feito já quando a gestante está gestando o ser. O embrião ou feto. Então já há uma gestação de natureza intrauterina e, mediante esse diagnóstico, se verifica, né, além, por exemplo, do sexo do bebê, né, e aí vem a questão da possibilidade ou não de seleção de sexo, também com todas as questões éticas e jurídicas que isso traz, né, assim como alguns processos de malformação fetal ou anomalias genéticas. Né, por exemplo, síndrome de Down, né, por exemplo, anencefalia fetal. E toda a carga decisória de natureza ética que isso traz para os sujeitos envolvidos. Com isso eu quero dizer para vocês que nós vivenciamos um momento de uma incerteza ética muito grande no que diz respeito a esses procedimentos novos e revolucionários no campo da biotecnologia. Né? E a importância de se discutir essas questões, que são temas denominados até temas tabus, com uma metodologia, uma visão de caráter interdisciplinar. Eu não sei se todos aqui são estudantes de Direito ou são estudantes de outras áreas. Profissionais de Direito. Muito bem. Vocês devem ter o conhecimento de que cada vez mais nós, profissionais do campo jurídico, estamos envoltos com conhecimentos de outras áreas científicas. E nessa temática aqui, isso se mostra de forma plena. Não há como nós buscarmos uma regulamentação jurídica, uma perspectiva de regulamentação jurídica do aborto de natureza eugênica, se nós não adentrarmos em outras áreas de conhecimento, como a biomedicina, para entender essas tecnologias, né, essas técnicas de manipulação, né, do ser humano,
do direito penal. Por quê? Porque o aborto ele é tipificado penalmente. No Brasil é tipificado penalmente o aborto, é crime. Também com o campo do direito constitucional, porque envolvem direitos fundamentais, direito à vida, direito à liberdade reprodutiva, o próprio princípio da dignidade humana, direito constitucional de livre planejamento familiar, de paternidade responsável. E também, obviamente, no campo da bioética. E aí nós adentramos com a questão da filosofia, né? De buscar um modo de agir corretamente nessas situações. Então há necessariamente uma interdisciplinaridade, né? Demonstrando para vocês que ao profissional de direito cada vez mais se está exigindo conhecimento também em outras áreas que vão além do conhecimento da norma jurídica positiva propriamente dita. Mas vejam que com todos esses exemplos que eu mencionei para vocês, além da necessidade de reflexão ética, urge consequentemente uma necessidade de normatização jurídica, né? Porque se essas técnicas estão aí à disposição das pessoas, se há num primeiro momento um certo desconforto moral de saber se deve ou não se deve utilizar essas técnicas, o direito também é chamado para refletir sobre isso, né? E muitas vezes também é chamado para regulamentar normativamente essas situações. Então é nessa conjuntura, é nesse panorama que a temática de hoje se encerra. Então, para vocês verem como é complexa essa temática, né? E o quilate enfim, de áreas disciplinares, científicas que essa temática acaba envolvendo, né? Quando nós falamos em aborto eugênico, e isso eu pude presenciar muito em vários eventos que eu fiz anteriormente para a divulgação do livro, quando se fala em aborto, as pessoas de cara já entendem o que é. O que é uma prática abortiva? Isso aí praticamente é prática que as pessoas saibam o que é. O problema surge quando se fala tal da palavra eugênico, né? Parece uma coisa estranha. O que é isso? Aborto eugênico. Quando nós falamos em aborto, há uma definição muito própria, né? No que diz respeito ao marco final da possibilidade de incidência de uma prática abortiva, né? Todos sabemos, isso é regra geral, de que quando acontece a interrupção voluntária de uma gestação que não esteja mediante uma causa de justificação, nós sabemos que tem que ser antes do nascimento com vida. Se o ser já é nascido, não há prática de aborto. Pode haver um infanticídio, pode haver um homicídio. Não aborto. Por quê? Porque o ser já é nascido. Então, necessariamente, o marco final para a ocorrência de uma prática abortiva é o nascimento. Perfeito? Enquanto o ser ainda está intrauterinamente. A grande questão de discussão é quando que nós vamos, ou podemos, ou devemos estabelecer o marco inicial. Vocês já pararam para pensar nisso? Qual é o marco inicial que nós podemos estabelecer como limite ou como início para a incidência do tipo penal do aborto? Bom, não há pacificidade nesse quesito, não há pacificidade a esse respeito. Há várias teorias, há várias concepções, há vários entendimentos. Vou citar alguns para vocês. Temos, por exemplo, uma primeira teoria, que é a chamada teoria concepcionista. A teoria concepcionista, por exemplo, defendida pelo professor César Roberto Bittencourt, define o momento da concepção como marco inicial para a possibilidade de ocorrência de uma prática abortiva. Houve a junção, a união do gameta masculino com o gameta feminino, formou-se o ovo zigoto. A partir desse momento, qualquer interrupção involuntária da gestação, aborto.
Uma segunda corrente defende a denominada teoria da nidação. O que é a nidação? A nidação é um processo de fixação do ovo ou zigoto na parede intrauterina da gestante, que se dá por volta, em média, 7 dias a partir da concepção. Pode ser de 5 até 12, em média 7. A partir do momento em que esse ovo zigoto fixa na parede intrauterina da gestante, então, seria, na concepção, por exemplo, do professor Luiz Regis Prado, o marco inicial para a ocorrência do tipo penal do aborto. Há uma terceira posição, defendida pelo professor Alberto Silva Franco, de considerar o processo de formação encefálico do feto como o marco inicial. Isso se daria em torno do 3º mês de gestação. Há ainda algumas teorias que consideram os movimentos mecânicos do feto. Há uma outra teoria ainda defendida pelo professor Luiz Ferraioli, bastante singular, diria eu, onde ele coloca o critério da relação emocional afetiva da gestante com o ser em gestação como critério que define o marco inicial para uma prática abortiva. Vejam, nenhum critério fisiológico, como nós mencionamos anteriormente, mas um critério relacional. Eu estou vendo que a maioria da plateia hoje é de mulheres. E eu posso ser um pouco, talvez, antipático nessa colocação que eu vou colocar. Mas eu, particularmente, eu não consigo conceber essa teoria do Luiz Ferraioli como uma teoria adequada. E digo por quê. Se nós considerarmos apenas o aspecto relacional, de reconhecimento relacional entre a mãe e o feto, primeiro, nós estaríamos dando ou colocando total arbítrio apenas à mulher. Onde é que fica o marido nessa história? Ou a família? Primeira questão. E a segunda questão é que não se estabeleceria nenhum prazo, nenhum momento de prazo, seja semanas, meses, para que esse reconhecimento relacional se dê. Então vamos supor que essa mãe reconhecesse ou tivesse essa construção emocional afetiva com o feto a partir do 6º mês. A partir do 7º mês, já há a possibilidade de vida extrauterina, 8º, 9º, seria um problema realizar, por exemplo, a prática abortiva a partir desse prazo. Então vejam que o marco inicial para a delimitação de uma prática abortiva é variável. Hoje no Brasil há uma preponderância de reconhecimento da teoria concepcionista. A partir da fecundação, aquele novo ser gerado é digno de proteção penal. Então, entre a fecundação e entre o nascimento, qualquer interrupção involuntária dessa gestação é crime de aborto. Isso está de acordo também com o próprio Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, que estabelece a diretriz de que os países signatários regulamentem normativamente o aborto, tendo por adoção a teoria concepcionista. Então vejam que não é ilógica a adoção dessa teoria. Há um pacto internacional do qual o Brasil é signatário que estabelece essa diretriz, inclusive. O aborto hoje no Código Penal brasileiro, ele está tipificado no artigo 124 ao artigo 128. O artigo 124 regulamenta o que nós denominamos autoaborto, que é aquele aborto realizado pela própria gestante. Temos depois no 125, 126 o aborto provocado por terceiro, com ou sem consentimento da gestante. Temos no artigo 127 o aborto qualificado, quando gera algumas consequências, como lesão corporal, morte, etc. E temos o artigo 128, que estabelece as causas de justificação da prática abortiva. Ou seja, aquelas situações em que é permitido realizar a prática abortiva no Brasil hoje. Nós temos o inciso 1º desse artigo, que estabelece a possibilidade da prática abortiva como causa de justificação para salvar a vida da gestante.
e no inciso 2º, na gravidez resultante de estupro. Hoje, apenas essas duas situações são causas de justificação, ou seja, situações em que a gestante não será responsabilizada penalmente pela prática do aborto, e nem porventura quem praticar o aborto nela. Então vejam que a figura do aborto, né, o tipo penal do aborto, principalmente para os profissionais, para os de direito, não há muita mística, né, como o próprio nome do projeto diz, né, desmistificando direito, não há muita mística. A questão se dá quando nós falamos do eugenismo, da eugenia e do aborto eugênico. O que é o eugenismo, o que é a eugenia? Vou fazer um rápido discurso conceitual histórico para vocês entenderem isso. Morfologicamente, a palavra eugenia, ela deriva do grego. E ela pode ser dividida em duas partes, digamos assim. A parte genes, ou genia, que vem da palavra gênesis, que significa início, começo. No nosso caso, diríamos nascimento. E a parte eu, que significa bom. Então a palavra eugenia, eugenismo, eugênico, significa morfologicamente bom nascimento. Essa é a concepção morfológica. O que acontece é com o passar da história, enfim, esta ideia de bom nascimento, que hoje está vinculada à ideia de promoção da saúde e do direito fundamental à saúde, teve aplicações totalmente contrárias a esse ideal. Por exemplo, Grécia Antiga, cidade de Esparta. Quem viu aquele filme 300 sabe disso que eu estou falando. Tem um personagem do filme que é um ser defeituoso, né? E que não foi recebido pelo exército espartano. Né? Por quê? Porque na Grécia Antiga, na cidade de Esparta, né, como a cidade era eminentemente guerreira, não havia inclusão desses seres com malformações físicas ou psíquicas na polis. Eles eram seres excluídos da polis. Então, como consequência, ou o recém-nascido se jogava no abismo, no precipício, se matava, né? Ou se excluía simplesmente o sujeito do convívio na polis. Então vejam uma situação de exclusão. Se nós analisarmos mais contemporaneamente, o eugenismo como doutrina, ela pode ser datada da segunda metade do século XIX, a partir do desenvolvimento da teoria da seleção natural darwiniana, que vai ter no primo de Darwin, Francis Galton, né, o denominado pai da eugenia, que é quando exatamente começa a se pensar a possibilidade de aplicabilidade de certas técnicas ou condutas para melhorar geneticamente, morfologicamente, a coletividade, a sociedade. Então começa a se pensar na aplicação, a partir da teoria da seleção natural, em algumas técnicas, né, para que se pudesse ter uma sociedade, né, de natureza superior, com melhores qualidades físicas, com melhores qualidades psíquicas. O Galton, a partir da teoria da seleção natural, cria essa ideia, né, mas uma ideia que ainda não tem vinculação científica. É uma ideia, uma doutrina, uma ideologia. Os primeiros seguidores do Galton, no final do século XIX ainda, acabam desenvolvendo um pouco essa ideologia, aplicando algumas técnicas de antropometria, que lá na criminologia vai ser vamos dizer assim, paralelo, né, ao desenvolvimento das técnicas lombrosianas, né, no intuito de fazer medições, né, de membros do corpo, crânio, ossos, para tentar estabelecer um padrão de ser humano ideal. Já no início do século XX, esta ideologia se expande, alcança os Estados Unidos, outros países da Europa. Nos Estados Unidos,
foi Charles Davenport que desenvolveu a aplicabilidade dessas técnicas e aplicou na grande massa imigratória que aportava no país, que era uma preocupação muito grande dos norte-americanos na época, com os imigrantes, principalmente do sul da Europa e do leste da Europa, que eram considerados, vamos dizer assim, inferiores. Tá? Então, toda a onda imigratória que chegava, por exemplo, em Nova York, aqui utilizando mais uma vez o cinema, né? Quem se lembra do filme Poderoso Chefão, volume 2, né? Que o Vitor Corleone chega num navio em Nova York, todos os imigrantes são levados a Ellis Island, né? Que é uma ilha ali próxima à Estátua da Liberdade, e lá são levados a um imenso galpão, onde formam filas imensas e passam por esse processo de análise médica, né? Aqueles que não apresentavam as condições dessas ficavam em quarentena, até ou eram extraditados, né? Principalmente com a preocupação de combater a debilidade mental nos Estados Unidos. E em face disso, no estado da Virgínia, já consequentemente, começam a surgir as primeiras leis de caráter eugênico, com essa preocupação, no intuito de realização de esterilizações involuntárias. Isso acaba alcançando o ápice na Alemanha Nacional Socialista. Essas práticas aconteceram na França, aconteceram na Espanha, e na Alemanha todos conhecem, né? Todos devem saber da prática que o nacionalsocialismo acabou implementando com base no ideal de raça perfeita, de raça superior, experiências científicas, né? Totalmente inaceitáveis do ponto de vista atual, né? Enfim, congelamento de pessoas, operação de pessoas unindo órgãos, né, de duas pessoas para ver como é que funcionava, por exemplo, o sistema circulatório, e até que temperatura as pessoas aguentavam, tanto para frio quanto para calor, até que isso também na Alemanha acabou se transformando em lei, a chamada Erbgesundheitsgesetz, que foi a chamada lei da pureza da raça alemã. E que no ponto, mais já no final da Segunda Guerra, acabou se transformando basicamente no genocídio, né? Porque começaram além das esterilizações também que foram realizadas em massa, em torno de centenas de milhares de pessoas foram esterilizadas contra a sua própria vontade, começou a haver a chamada também a Operação Eutanásia, ou seja, todos os deficientes mentais, pessoas que não tinham mais prestatividade para a sociedade, foram mortos, indistintamente mortos. Bom, vejam então que a ideia de eugenismo, no seu radical, ela tem uma ideia de bom nascimento, uma ideia direcionada à promoção da saúde, direito fundamental à saúde, do bem-estar, tanto da gestante quanto do concebido. O que acontece é que no transcurso da história, essa ideologia foi utilizada em grandes partes, em vários momentos, de forma deturpada, e que levou a horríveis consequências. Então, o aborto eugênico, conceitualmente, é isso. Então, nós temos a possibilidade da realização de uma prática abortiva, da interrupção voluntária da gestação entre a concepção e o nascimento, no intuito de promover um bom nascimento, ou melhor, uma boa saúde nesse caso, porque o nascimento não haverá em razão da prática abortiva, tanto da gestante quanto do ser que está em gestação. A partir disso, nós podemos refletir acerca de algumas questões incidentais em relação ao aborto eugênico. Eu cito para vocês 3 situações. Primeiro, aborto de feto anencefalo. Segundo, aborto decorrente de diagnóstico de anomalia genética ou de má formação fetal. E terceiro, má formação fetal decorrente de abuso de drogas pela gestante. São 3 situações que vão gerar no ser em gestação problemas graves.
no que diz respeito à saúde e à qualidade de vida posterior desse futuro ser. Começo pela anencefalia, que talvez dessas situações foi a mais publicizada ultimamente, principalmente no Brasil. O que é a anencefalia? A anencefalia é um processo de malformação, né, na calota craniana. O feto ele não tem a parte superior do crânio e não tem a formação da parte superior do cérebro. Né? Há apenas uma formação rudimentar do tronco cerebral, próximo à nuca. Então toda essa parte superior da cabeça e do cérebro não se forma. Consequentemente, é uma situação em que, uma vez nascido, o feto, se já não nasce morto, ele vai durar algumas horas, no máximo alguns dias. Ou seja, é uma situação de inviabilidade de vida extrauterina. Não é viável uma vida de um feto anencefalo após nascido. Ou seja, é certa a sua morte. A questão da anencefalia, ela começou a ser debatida no Brasil a partir de 2004, chegou ao Supremo Tribunal Federal a partir da arguição de descumprimento fundamental de preceito fundamental, número 54. De 2004 a 2012 ficou em debate no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E vários posicionamentos dos mais ortodoxos, os mais libertários, foram lá debatidos, até que em 2012, no âmbito do STF, decidiu-se pela possibilidade da realização dessa prática abortiva. Mas vejam, essa prática abortiva não está tipificada normativamente no Código Penal. Se nós analisarmos positivamente, apenas positivamente, no ordenamento jurídico, a norma positiva, não há como se realizar o aborto de feto anencefalo no Brasil. O que se está fazendo é o quê? Se realizando com base na decisão que o STF realizou em 2012. Né? Segunda situação que eu mencionei para vocês, do diagnóstico de uma anomalia genética. Né? Por exemplo, síndrome de Down. A síndrome de Down é uma anomalia genética. Agora eu pergunto, essa anomalia genética, ela torna a vida extrauterina inviável ou viável? Obviamente que viável. Não é uma situação de inviabilidade de vida extrauterina. Talvez o portador da síndrome de Down tenha um pouco mais de dificuldade de adaptação social. Mas mesmo no âmbito social está se buscando a implementação de políticas públicas para essa inclusão do portador de síndrome de Down. Vejam que é uma situação diferente da anterior. Uma situação é um feto que apresenta inviabilidade de vida extrauterina, como no caso da anencefalia. Outra situação é um feto que, apesar de portador de uma anomalia ou de uma síndrome, apresenta viabilidade de vida extrauterina. Como nesse caso, por exemplo, da síndrome de Down. Terceiro caso, abuso de drogas pela gestante. Hoje, cada vez mais, o consumo de drogas está disseminado. Cito para vocês, por exemplo, a questão da síndrome alcoólica fetal, que é quando a gestante abusa do consumo de álcool e acaba gerando no ser por nascer a chamada síndrome alcoólica fetal, que é uma deformação na face que deixa a criança com um aspecto de monstruosidade. Posso citar também, por exemplo, o abuso do consumo de crack, né? Que também gera graves malformações fetais na criança, debilidades físicas, psíquicas. Que traz ainda uma outra discussão que eu deixo para a reflexão de vocês, que é a questão da internação compulsória dessa gestante. Que não é objeto de discussão aqui, mas que é uma reflexão importante que deve ser feita também. Da viabilidade jurídica ou não, e ética, de internação compulsória dessas gestantes para a proteção da integridade física do feto. Bom, tanto a síndrome alcoólica fetal, quanto outros processos de malformação física e psíquica, não inviabilizam a vida extrauterina. Obviamente que torna muito difícil a qualidade de vida desse novo ser. Né? Por exemplo, se você imaginar uma criança com aspecto de monstruosidade, né? Qual é a qualidade de vida que esse novo ser vai ter? Muito difícil. Né? Mas não inviabiliza essa vida extrauterina. Então vejam que há diferenças.
E essas diferenças, obviamente, têm que ser analisadas quando nós buscamos refletir sobre a questão bioética. A bioética, ela pode ser definida como um campo de reflexão que surgiu também no final da década de 70 nos Estados Unidos. Logo depois, com a publicação da obra do Béchamp e do Childress, foram estabelecidos princípios bioéticos, como o princípio da autonomia, o princípio da beneficência, da não maleficência, equidade e justiça, que são princípios aplicados a essas situações de conflito bioético, que procuram, resumidamente falando, proteger a autonomia das pessoas em decidir sobre o tratamento que querem ter, né? Que procuram a promoção do benefício nos tratamentos realizados e da não promoção, obviamente, de malefícios, sempre utilizando de forma equânime os meios disponíveis para isso. E a bioética ela acabou se consolidando com o passar das décadas, cada vez um campo de reflexão cada vez mais importante em razão dessas situações que foram surgindo, né, cotidianamente e que necessitam necessariamente de uma reflexão de caráter ético direcionado a aspectos da biomedicina. Especificamente, quando nós falamos do tema aborto eugênico, eu acabei seguindo uma linha que procurou definir, além, obviamente, desses princípios bioéticos que eu mencionei, dois princípios que eu acredito ser essenciais para dar um parâmetro para o alcance de uma resposta para essa questão. Um deles é o princípio da dignidade humana e o outro é o princípio da responsabilidade. O princípio da dignidade humana. O princípio da dignidade humana é um princípio que está inserido na nossa Constituição, no artigo 1º, inciso 3º, como princípio fundamental da República. Na minha concepção, como na concepção de muitos doutrinadores, há um entendimento, inclusive, que esse princípio é um princípio superior a todos os demais princípios da Constituição. Apesar de ele, no artigo, estar colocado num parâmetro de igualdade com outros princípios. Né? Ou seja, é a ideia de dignidade humana que irradia a luz para toda a ordem jurídica constitucional e infraconstitucional. Então não há como discutir esse tema sem ter em consideração a ideia de dignidade humana. Agora eu pergunto para vocês, o que é a dignidade humana? Aí complica, né? O que é a dignidade humana? Atualmente, no âmbito jurídico, está disseminado a utilização do princípio da dignidade humana para a solução de uma série de questões. Só que muitas vezes não se tem uma ideia muito clara do que é a dignidade humana, né? E de em que situações essa dignidade humana é infringida. Em que situações não é promovida. No campo, e nós vamos buscar essa resposta, claro, no campo jurídico também, mas principalmente no campo filosófico. É na filosofia que nós vamos buscar a resposta para a ideia de dignidade humana. Cito rapidamente 3 posicionamentos, 3 ideias. Uma primeira de natureza kantiana, filósofo Immanuel Kant, alemão. Uma segunda do também filósofo Hegel. E uma terceira do filósofo contemporâneo Ronald Ward. Para Immanuel Kant, a ideia de dignidade humana se consolida a partir do exercício da autonomia do agir humano com base na sua racionalidade. Então, quando o ser humano age livremente, no exercício da sua autonomia, e utilizando a sua razão, ele vai alcançar necessariamente a decisão correta para um determinado problema ou uma determinada questão. E o Kant estabelece o seguinte princípio, vinculado à ideia de dignidade humana: da impossibilidade de utilização do ser humano como um instrumento para a consecução de fins que são alheios a esse ser humano. Ou seja, da proibição de instrumentalização do ser humano. Essa é a ideia de dignidade humana kantiana. Então, a promoção da dignidade humana na ideia kantiana é exatamente a não utilização do ser humano como um instrumento, a sua não instrumentalização. Trazendo para essa questão do aborto eugênico, até que ponto o ser em gestação ele acaba sendo utilizado como instrumento para fins que são alheios a ele.
vontades da gestante, vontades exteriores, pressão da sociedade, questões financeiras, etc. E acaba se realizando o aborto, instrumentalizando esse ser concebido, com face de outros objetivos que não o do próprio interesse do ser, obviamente, de vir à vida. Hegel tem uma noção um pouco diferente. Enquanto Kant tem uma noção focada na pessoa, no subjetivo, Hegel tem uma noção de sociabilidade. Hegel diz: a ideia de dignidade humana não é fixa. Ela vai ser construída no âmbito da sociabilidade, no âmbito da coletividade. Então ela é exterior ao indivíduo. Então aquilo que a coletividade, a sociedade, define como digno de reconhecimento, vai ser portador de dignidade humana. Então, se, por exemplo, se nós hoje aqui, todos, unanimemente, estabelecêssemos que o feto não tem valor, seria possível a prática do aborto em qualquer situação. Por quê? Porque a coletividade acredita, reconhece, né, essa não dignidade naquela situação. E há uma terceira posição do Ronald Dworkin, que acaba entendendo a dignidade humana com a ideia de respeitabilidade. Quando eu respeito o outro, eu estou tratando o outro com dignidade. E esse outro, obviamente, pode ser um ser nascido, pode ser um ser ainda não nascido. Sem problema algum. Então veja que são algumas ideias de dignidade. Mas, em geral, todas elas acabam dando uma importância, né, diríamos assim, um tratamento respeitoso, um tratamento enfim, digno, respeitoso com o outro, nascido ou não nascido. E é com base nisso, nessa ideia de dignidade, que nós temos que abordar esse tema. Mas além desse princípio, um outro princípio é fundamental, que é um princípio relativamente novo na ordem bioética, que é o chamado princípio responsabilidade. O princípio responsabilidade ele foi desenvolvido também no final da década de 70 por um filósofo alemão chamado Hans Jonas. Inicialmente esse princípio ele foi direcionado para aspectos do direito ambiental, ou seja, com a ideia de proteção das gerações futuras. E eu acabei fazendo uma espécie de adequação desse princípio de responsabilidade na obra, para fazer uma vinculação desse princípio com a ideia de paternidade responsável, que está lá na nossa Constituição. Artigo 226, parágrafo 7º e artigo 227. A Constituição, no artigo 226, parágrafo 7º, defende o livre planejamento familiar. Ou seja, nenhum casal pode ser coagido por parte de um terceiro ou por parte do Estado a não ter filhos, a ter filhos, ou a ter um número de filhos X. Essa é a ideia de livre planejamento familiar, de não coação. Mas ao mesmo tempo que a Constituição estabelece o livre planejamento familiar como um direito, ela estabelece que esse livre planejamento familiar ele tem que seguir os ditames da dignidade e da paternidade responsável. Então não é um livre planejamento familiar irrestrito e absoluto. É um exercício do livre planejamento familiar levando em consideração a dignidade e a paternidade responsável. E eu trouxe essa ideia de princípio de responsabilidade para esta questão da paternidade responsável. A ideia da responsabilidade, ela nos traz o seguinte ditame, né? Haja de modo que não coloque em risco a vida das futuras gerações. Esse é o ditame que o Hans Jonas estabeleceu para o princípio de responsabilidade, como eu disse para vocês, inicialmente vinculado mais ao direito ambiental, né? Mas que eu trouxe para a questão da liberdade reprodutiva, do exercício do planejamento familiar. Então eu não vejo de outra forma como nós discutimos eticamente essa questão do aborto eugênico. Necessariamente nós temos que tratar essa questão com base nesses dois princípios: dignidade humana e responsabilidade na vertente da paternidade responsável.
obviamente também trazendo à baila, diríamos assim, talvez subsidiariamente, os princípios bioéticos de autonomia, beneficência, não maleficência e equidade. Então, essa seria, talvez assim, na primeira luz que eu daria para vocês no que diz respeito à questão ética do tema. Agora, além da questão ética, que vai dar o alicerce, o suporte para a posterior regulamentação jurídica, vou tentar dar uma acelerada aqui, nós temos as questões jurídicas, né? Então, com base nesses ditames éticos, de que forma, quais institutos jurídicos nós vamos utilizar para regulamentar essa questão? Como eu disse para vocês no início do debate, no Brasil nós temos uma tipificação do aborto, né? Adotando um sistema de indicações. O que é o sistema de indicações? Mantém-se o aborto como regra crime, e em situações excepcionais exclui-se ou a antijuridicidade, ou como no projeto de Código Penal se colocou, exclusão da tipicidade, né, em que vai se permitir essa prática abortiva. Esse é um sistema, é uma sistemática, é um instituto jurídico possível de ser utilizado. No Brasil é utilizado esse. Mas nós temos também uma outra sistemática, que é a sistemática de prazos, que é utilizada em uma grande quantidade de países da Europa, por exemplo. Na sistemática de prazos, o aborto, geralmente até o 3º mês de gestação, é livre, independentemente da vontade ou da motivação da gestante na prática abortiva. Então não existe causa de justificação, como existe no sistema de indicações. Então pode ser por motivação econômica, pode ser por motivação emocional, enfim, qualquer motivação profissional. E a partir então do 3º mês, geralmente do 3º mês, então a prática abortiva só pode ser realizada em determinadas situações. Então ocorre como uma transformação para um sistema de indicações posteriormente ao vencimento do prazo. Essas são as duas sistemáticas. No Brasil, como eu disse para vocês, sistema de indicações, com 2 excludentes de antijuridicidade. Na maioria dos países europeus, sistema de prazos. É uma questão que nós vamos ter que decidir também para a reforma do projeto de Código Penal. Que sistemática nós vamos querer adotar? Já encaminhando então para o final, dando essa acelerada, claro que ainda poderia se falar acerca de algumas questões, como a colisão de direitos entre a vida do nascituro e a liberdade reprodutiva da gestante, né? A própria questão do princípio da proporcionalidade como um princípio necessário de ser utilizado para equilibrar e ponderar essa colisão de direitos que existe no caso, a vida do nascituro e a liberdade procriativa da gestante, analisando a questão de adequação, necessidade e ponderação. Mas vamos finalizar encaminhando para a análise do projeto de reforma do Código Penal, que está em tramitação no Senado Federal. Eu defendi essa dissertação no ano de 2008, acabei publicando o livro no ano de 2012. E eu, particularmente, claro que vai ter posicionamento diferente, mas eu, particularmente, eu fiquei muito satisfeito com o projeto de reforma do Código Penal no que diz respeito à questão do aborto. Por quê? E tive uma grata surpresa também, né? Porque o projeto de Código Penal acabou praticamente assumindo um posicionamento que eu acabei assumindo na obra. Ou seja, a manutenção do sistema de indicações, então nós não mudaríamos para uma sistemática de prazo, a manutenção do sistema de indicações em face do reconhecimento de que a vida intrauterina é digna de proteção. Eu vejo a vida intrauterina digna de proteção. Eu consigo visualizar, como estudioso da bioética e do direito, uma dignidade humana naquele ser em processo de gestação. Apesar de não ser um sujeito de direitos propriamente dito, porque ainda não nasceu. E o Código Penal, o projeto de Código Penal acabou mantendo o sistema de indicações. E gratamente também acabou expandindo as indicações do atual Código. Então ele acabou mantendo a possibilidade de aborto em gravidez resultante de estupro para salvar a vida da gestante e incluiu no inciso 3º a possibilidade de prática abortiva de feto anencéfalo, né? E feto portadores de malformações fetais que apresentem